Querida gente, aqui mais uma vez a Victor William, estamos com a corretora Márcia Peçanha e hoje nós temos um grupo de convidados sensacional, vocês vão amar a apresentação que nós temos hoje. Nós vamos apresentando ele pouco a pouco, vai ser de repente aquela mistura de português e inglês que vocês já estão acostumados. Márcia, como é que está você? Boa noite, tudo bem, Vitor? Tudo ótimo. Tudo jóia, né? Bom, semana passada estivemos aqui, né? Não aqui nesse local aqui, mas foi muito legal. Né? O nosso live da semana passada, a gente esteve lá no Cassino de Everett e foi excelente o nosso live lá. Que lugar lindo, né? Foi lindo, maravilhoso. Quem assistiu o nosso live pôde ver que realmente lá é maravilhoso poder passear. Né? Eu tive muita gente mandando mensagem, Márcia, que lugar bonito, eu não sabia que era daquela forma. E deixa eu informar vocês que saiu o jantar que foi prometido, tá? Saiu o jantar que foi prometido, finalmente saiu. Muito bem, nós estamos com alguns convidados aqui, vamos apresentá-los, certo? Isso. Let's see this beautiful lady here, what's your name, please? The beautiful, I'm Luciana Soares. Okay, Luciana, and this is? My name is Ronald Donnelly. All right, Tony. and? Priscila Souza. Priscila Souza, all right. Are you guys related, the two of you? I'm Priscilla's mother. She's my older sister. Oh, good. Most like a sister, yes, yes. Good, good. Bom, então hoje, gente, a gente vai estar falando aqui sobre um assunto muito interessante, né? Eu vendendo casas, logicamente, eu tenho muito cliente que me liga e pergunta sobre casas que tem o solar panel, né? O painel solar, né? Tem gente que fica, meu pai, mas como é que eu vou comprar uma casa que tem solar panel? Como é que eu faço quando eu for vender minha casa? Vou ter dificuldade? Ou quando comprar, eu terei dificuldade na hora de fazer o contrato? Ou como é que reza o contrato? Quantos anos de contrato? Tantas perguntas, gente. Right. Então eu falei, bom, como a gente sempre fala, né, Vitor? A gente quer trazer sempre informações pra vocês, né? E a gente tá aqui, é uma lição. Tá todo mundo aprendendo junto, né? A gente quer poder passar pra você informações importantes, né? Pra que possamos, então, estar sempre aprendendo. Yes, aqui. Ronnie is a specialist on Isso. this subject of a solar panel. We're gonna bombard him with questions. You can ask questions to us. As usual, I'm gonna be the dumb guy who asks dumb questions because I don't understand about solar panel, but I understand something. It's not the technology of the future. It's the technology of now. Today, Right, yes. Ronnie? Can you tell us, introduce yourself, your company, what you do, and by a little chunk so people understand, because there's also the technical part of it, but mostly what we have here are people interested in buying, real estate. Sure. And seeing the advantage of having solar panels in their homes. Absolutely, yeah. So, my name is Ron Donnelly. I've been working for Vivint for about 2.5 years. So I've actually been a district manager for about 6 What is months. the name of the company again? Vivint. 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 Okay. V-I-V-I-N-T? V-I-V-I-N-T, yep. Okay, Vivint. About 6 months I've been a district manager. Yeah, so I love it so far. It's really neat because we can actually put solar on people's homes at no cost. The home does have to qualify. Typically, roughly like 30 to 50% off the electric bill. We do have solutions. Hold on here. Ele está dizendo que ele é o representante dessa companhia, a Vivint, e ele já está trabalhando como gerente administrativo dessa área aqui por já 6 meses, e explicando que a aplicação, a utilização do panels é sem nenhum custo para o dono da casa. Isso é muito interessante e chega a ser 50% de abatimento do custo da eletricidade. It goes to 50% of compared to the price of normal electricity that you get, right? Typically, it's all based on like the sun, the way the house is facing. Right. That's like the main thing. Obviously, the usage in the home too is a factor. But for most cases, we can typically save people 30 to 50% initially. Sometimes a little less, sometimes even a little bit more. Então é isso que ele está explicando. Dependendo da posição da casa, dependendo da região, obviamente vai ficar variante entre 30% a 50%, mas obviamente é um desconto sensacional, né? Bom, e se está tendo desconto, por que não ter, né?
Verdade. Eu acho que é uma Porque a função da corretora Márcia Peçanha aqui, do nosso programa aqui, é trazer para você um conhecimento não apenas da compra do imóvel, Isso. mas do benefício, da utilização do seu imóvel. Porque quando você, né, Luciana, você entra na sua casa, você quer ter benefícios. E nada mais interessante que um benefício financeiro, né? E essa história dessa parceria da gente, porque uma vez que você coloca seu nome numa companhia dessa, você primeiro tem que saber um pouco, procurar se educar acerca do assunto. E aí eu, como já coloquei painel solar, Márcio também tem há mais de um ano, então a gente se educou bastante nesse sentido, no ponto de a gente participar do plano deles de vendas e ter certeza de que ninguém perde. Na verdade, é um ganho. Hoje, qualquer economia que você faz na atual economia que o país está, qualquer pequena economia, se você somar por ano aquilo que você economizou, faz uma diferença muito grande. Porque a gente tem que trabalhar em cima de orçamento. E a gente sabe que o clima nosso aqui é bem propenso a você ter contas altas, principalmente de Right. energia. É verdade. Oh, yeah. Principalmente de energia. Essa é a maior preocupação de todas as pessoas. Porque uma vez a pessoa diz, a minha casa não é a eletricidade, mas a máquina que impulsiona o sistema de aquecimento e o sistema de refrigeração da sua casa é elétrica. Então É ela verdade. puxa a eletricidade de qualquer maneira. Então tudo gera em volta da eletricidade. O mecanismo às vezes difere, fazendo o custo ser um pouquinho menor, mas muito menos. Mas a gente continua pagando muito com eletricidade. Isso é uma coisa muito boa. O incentivo que o Estado está dando é muito bom, porque uma vez que eles também salvam para eles, para ajudar, né, a usar, por exemplo, as comunidades, aqueles menos beneficiados também, que aqui existe isso, e tudo é canalizado de uma maneira maravilhosa. Você tanto salva, você salva o meio ambiente, você ainda Yeah, that's the coopera. beauty about solar panel or solar energy is the clean energy, Clean right? energy. Ronnie, how long it takes? Let's say that I'm a homeowner. I bought a house from Márcia Peçanha today, and I call your company. I call you. How long from the first step to the last one? How long it takes for the homeowner to say, I have solar panel in my house? That's a great question. So every town is really different because some towns permitting takes a little bit longer. Roughly, when we initially meet, our company actually has the tools we can actually build a design in real time for the homeowner. So you can see how many panels, where they're going to go, what your savings is going to be, long before you're making any kind of decisions. From that point, after we get like the design that's right for your home and everything's squared away, we send someone out to survey the home. That could be as fast as the next day, or like probably 3 or 5 days out the most. Really, it doesn't usually go longer than a week. After the survey is completed, it takes a few days for that to figure out if the home qualifies. Once they look into the home and they say, okay, the home qualifies with us, we have to send that to the city. Right. And at the same time, we're sending it to the utility. So we do everything we need to do for the utility. They can take, usually, they're pretty much the longest to get back to us. So it's typically, I say, anywhere from 1 to 4 weeks. So about a month. It could be faster. And the city, there are some cities that can take up to a month for the turnaround period. So our installations are usually like a couple weeks after the permits get approved. Right. Roughly anywhere from a month and a half to 2 months, sometimes sooner. So that's the average. But yeah, for the system to get on the home, it takes a while for the system to get activated after, the utility there's an inspection that takes place after the installation. Then the utility swaps out the meters. Priscilla, you're involved with politics, I've heard, with the government side. How the cities, how the towns, how the states see this, I don't want to say new technology, because it's not new, it's new for us, who are starting to grasp a little bit of the understanding of this wonderful technology. But how the cities, the government sees for the homeowner to have that. Is big a bureaucracy, or do they facilitate? How is it from a political perspective? From a municipal perspective, which is probably what I see most often,
you are definitely seeing there's a push to put solar panels on every flat roof surfaces of all the municipal buildings. Unfortunately, yes, you're right. Bureaucracy is kind of the murder of innovation sometimes. Right. And we have the opportunity to make this phenomenal investment that will be paying off for generations to come. But the capital investment sometimes is kind of a drawback, or the unknown, or that's not how we've always done things, which happens a lot still in government. Right. Ronnie, do you think that with the usage of electrical cars, people will be more educated about the electricity, solar electricity in their homes too? Does that help? I'm just kind of coming up with a question here. I'm just trying to link to things because, more people are transitioning to electrical cars. Yeah. I actually have. Do you think? Yeah. Do you think that will help people also to have an understanding of solar, energy in their homes? Yeah, I think overall there's a big push towards electric everything, right? Right. Yeah. Becoming a big push. Pretty much everyone, Mercedes, everyone's making them nowadays. Right. The cool part is, our company actually has a partnership with ChargePoint. So, you can even get ChargePoint in your home and things like that in certain markets. But me personally, I love my electric car. I think it's awesome, and I'm noticing a lot of homeowners are actually noticing too that electric cars are starting to become more popular, and it's really saving a lot of money. Right. Here comes the questions, Márcia Peçanha. Have some questions here. Nós temos algumas perguntas. Mais um abraço para você que está nos assistindo. Eu quero dizer, é sempre um prazer estar na sua casa. É um prazer estar com a corretora do povo aqui, Corretora Márcia Peçanha. corretora sempre trazendo novidades para você. Temos perguntas ali, hein, Márcia? Isso. Você quer fazer a primeira pergunta aí para ele? Eu quero fazer então a primeira pergunta. A pergunta é a seguinte: quanto custa a energia solar? Yes, how much does it cost for me to have solar energy in my home? That's the basic question. Yeah, so if they want to buy it or they wanted, to do, there's an option where you don't actually have to pay anything out of your pocket. If you do purchase a solar system, you don't actually have to put money down with our company. There are financing options, and of course you can always buy it out. And then we also have an option where if you qualify for it, we put it on the home at no cost to the homeowner. It kind of works the way it does with the utility company, like poles and wires were already there when you got the house, you didn't pay for them. They warranty their stuff and they give you the power. You just buy it at a premium. We do the same thing. We just actually install the panels on the home. We eliminate all the delivery charges, so now you're buying your power much cheaper from your roof, and we take care of everything, so we take on all the liability. So it's kind of like what the utility is doing. So if we can accommodate each other, we will. We'd actually be earning your business and you'd be saving money in the process. So it's really like we're kind of working towards the same goal. All right. We have a second question. I don't know, it's a technical word. I don't know if I'm going to be able to understand that. How the solar energy voltage works. I think that's the idea of the question. Is electricity? I have no idea what that means, but I think the person's asking about the conversion voltage. maybe from DC. Yeah, I think what they're referring to is like the conversion, like from DC to AC to power the home. So that's actually the inverter. So the inverter is like kind of like the brain of the operation. So basically it converts it so it can power the home. Really, like technically how it works is the utility company actually, when you produce power on your home, you're like kind of a mini power plant that feeds the grid. So like they buy back your extra power. So the power is actually not coming down into your home. It's actually
sent back out. So they look at the meter at the end of the month. Oh, Yeah. that's interesting. I didn't know that. I know this is getting a little technical, but Mas, really how it interessante. works. Mas aí responde a pergunta lá do nosso internauta. Ele está explicando, obviamente, que todo o equipamento, ao instalar os solar panels, vem com os transformadores, claro. Agora ele me passou informação aqui, Márcia Bessani, que eu não sabia. Interessante, né? Eu pensava que ao captar a energia, né, Priscila, já ia direto para o seu fogão, para a sua geladeira. Não, essa energia captada, o Ronnie está explicando aqui, ele passa pelos transformadores, que vai transformar na voltagem que o nosso internauta perguntou, só que vai para o grid, ele vai para a companhia elétrica. Sim. Ele tem um medidor, vai para a companhia elétrica e a companhia elétrica traz energia para casa. Isso. E se houver porque o Ronnie acabou de explicar que quem tem uma casa com solar panel, você se torna uma pequena usina. Sim. Correto, Priscila? Correto. Foi isso que Correto. entendemos. Uma pequena produtora, uma pequena usina. Em escala extremamente menor, mas é uma usina. Sim, certo? verdade. Você passa essa energia para a empresa estatal, governamental, pública, sei lá como é que funciona, né? E ela então compra essa energia e Traz vende de volta. And so if there's an what would be the word, production. Yep. So how do I take advantage of that? So that'll actually, the utility buys your extra power. They actually give you credits. So on your bill, it's like a statement. So when you don't get so like what happens is you produce, let's say you use 600 kilowatts in your home, but you produce 800 kilowatts. So that month you actually don't get a bill from the utility, you have a statement. And they say, hey, you didn't use any power from us, we're here when you need us, we owe you 200 kilowatts. So they multiply that out by the rate and they give you like, a dollar amount what they owe you for that month. And those credits keep accumulating, so the months where you Go actually towards the next Yeah. month. E where você, you just like rollover minutes, just keeps rolling over. Right. It'd probably be even easier if you showed a negative bill, but basically when that gets rolled over to now you need to use it and you actually are pulling in the winter, let's say, when the sun's lower, you're starting to pull from the grid. That was Then my you're next pulling from that, question. yeah. O Ronnie estava explicando aqui a beleza desse sistema. Realmente, se você é econômico, se você é bem educado com a utilização, né, Priscila, da sua eletricidade, você pode ter um surplus ao seu crédito, que o Ron estava até explicando aqui, poderá ser usado até nos meses de inverno. você quando pode a usar nos meses captação... de inverno, quando você tem também um gas bill. Então, porque às vezes o gás gasta um pouco mais, você pode pagar também, dependendo da companhia, Certo. eles deixam. É um crédito muito interessante. muito legal. Por exemplo, eu lá em casa interessante. sempre recebo só um statement, eu nunca pago eletricidade. Eu já ouvi dizer que tem sempre gente que acumulo, não sempre recebe nem bill. Porque o telhado tem muito sol. Agora, uma pergunta também que eu gostaria de fazer, Vitor, é o seguinte. Por exemplo, no inverno, a gente não tem muito sol, certo? E como é que fica na época do inverno? Né? Master Bessan, and I have a third question over there. I'll come back to the question that our internaut just sent to us. But Master Bessan has the question to Ronnie. Ronnie, exactly, we understood the credit system, but in wintertime, how does that work? You don't capture much power from the sun it's New England. How do you survive during those months? Yeah, so we design the system, we take the history of what you use in the home. So if anyone looks at their bill on the bottom left-hand corner, it says like March, April, February, and it says the numbers that you're actually using in the home. So we take the history of what you used. If you need 8,000 kilowatts for the year to power your home, we design a system to produce 8,000 kilowatts for the year, or get as close to it as we can with the amount of roof space we have. Oh. So it's either two scenarios. We either, fill up the roof space and get as close to 100%, Right. or we just make, what you need. Sometimes you can go a little over too, you just, to give yourself a cushion, but when you start getting, really, like, if you start trying to build it too big, you need some approvals to get, your justification of why. But it's really simple because at the end of the day, when you look
the meter you have, it just charges you, right? They install, the utility installs a meter that goes the other way. So at the end of the month, they always look at that meter. If it's negative, they owe you money. If it's positive, you pull from the utility. So just to clarify, it's like you will always have two bills because everyone wants their money, right? So if you get power from us, you'll always get it discounted. Anything you get from the utility, you get at their rates if you happen to buy power from them. So ultimately, let's say your bill's $150, and let's say you had a $10 bill from the utility and a $100 bill from us. Even though you have two bills, they still add up to be less than your one bill that was $150 because now you're paying $110. Right. So Gotcha. that's how it would work in that scenario. Where that month where you didn't get all your power covered, example. In 3 easy steps, tell me, how do I do to install a solar panel in my house? That's the question. Give me 3 simple steps. First step is contact one of us, right? All right, here's the team. Yeah, that's us. First step, to definitely have a professional come out so that they can give you a better understanding of the program. You would have a most recent electric bill. There are qualifications. The main qualification I find is a problem is the credit. You have to have good credit, good. What do you mean by good credit? So you have to have a 650 score. 650? About Is that okay? 650. Yeah. 650 é a maioria que os compradores de casa têm, né, Márcia? Vai. 650 de crédito no seu score lá para você ser aprovado para o programa, o projeto do solar panel. Yes. Roof is a good thing if you have a good roof. We do have roof solutions, so we can actually do the roof. And believe it or not, we have a way of doing it where it doesn't cost them anything for the roof. So remember I said it was like typically 30 to 50% off the bill. If you need a roof, the cost of the roof is absorbed in the savings, so you might only save 10 to 20%, but you're still saving money and you're getting the added value of a roof. So that's another way of doing it, because you're adding that value to your home. And then the electrical, the structure, those are qualifications. But ultimately, I would say the 3 steps is have one of us come out, have the home surveyed, and then of course you got to apply to the utility, because the utility, even if everyone says yes, us, the city, the utility could come in, last minute and say, hey, nope, it's not going to work for us. And that's just how it works, so. E um detalhe também, gente, importante mencionar, é que não são todas as casas que são aprovadas, né? Para ter um solar panel na casa. Vai depender muito da localização da casa, quanto sol recebe naquele telhado, para saber se vai ser aprovado em ter o solar panel ou não. Então, quer dizer, o Rony, ele é profissional na área, ele vai saber, né, distinguir se aquela casa vai ter sol suficiente para poder instalar ou não. Porque se não tiver, não adianta, né? Às vezes, aí não adianta, não vai ser o ovo para você mesmo e adicionar aquilo ali. Então, quer dizer, mas que é algo bom, eu, na verdade, antes de ter uma casa com solar panel, eu ficava meio duvidosa, sabe? Sem saber, será que negócio é esse de solar panel, né? Será que vale a pena? Muita dúvida. Tem muita dúvida. Eu mesmo como corretora, quando começou aquele auge do solar panel, eu fiquei muita dúvida. Eu falei, gente, será? E se acontecer alguma coisa com o meu roof? Se der um leak no roof ou qualquer coisa acontecer, como é que eu faço? Né? Como é que vai ser? E aí, quer dizer, eu tive clientes me ligando, perguntando, Márcia, mas e meu roof? Ele tá velho e eu quiser colocar um solar panel, como é que eu faço? Então, quer dizer, são perguntas importantes, né? Que às vezes a gente não sabe o que poderia vir a acontecer. Verdade. Se por acaso, por exemplo, quando eles instalam o solar panel mesmo, vai existir, claro que se não for bem instalado, né? Se não sei, talvez não chamar uma companhia, né, que vocês sabem que faz um bom trabalho, para profissional, eles podem vir ali instalar o seu solar panel de qualquer forma e você vai ter um leaking, né? Um vazamento no roof e você talvez ter problema. Agora, é claro, pelo que sei, é de que a companhia que instala o seu solar panel, ela é responsável para qualquer, talvez, damage que tiver no seu roof, pelo que eu entendo. Não são todas as companhias que dão esse lifetime warranty, essa garantia para o resto da vida. A nossa companhia, ela dá. Ela dá? Ela dá essa garantia, onde estão instalados os painéis, eles dão essa garantia. They were talking about the roof, lifetime warranty, when you come and install
you know, if there's any guarantee that once the panels are installed Yep. by a certain company, it doesn't have to be yours company in specific, but for the possibility that some damage could occur with the roof, Sure. and if that happens, how the homeowner is going to be, you know, reimbursed or I don't know. Yeah, we take on Fix it. liability. Yeah. So there's your company takes responsibility of that. Yes. Ok. Um abraço para Júlia Andressa Oliveira, que acabou de se juntar conosco. Um abração para Ronilda Pereira, vocês que estão aí com a gente. Um abração todo. Nós estamos, obviamente, com um assunto sensacional, eu falei para vocês. Essa tecnologia da energia solar. Estamos aqui com a Priscila, o Ronnie, a Luciana e, obviamente, a rainha do real estate Real aqui. estate. Né? E eu aqui que não entendo nada, só atrapalhando eles, fazendo pergunta Imagina. a favor de vocês, tá bom? Obrigada aí pela Estamos no presença, verão sensacional. Eliseu Dama, muito bom, Solapeno, no futuro, no presente, energia verde, joia. É isso aí mesmo, gente. Então a gente quer trazer para vocês informações necessárias, né? Boa noite, melhor corretora. Obrigada, Júlia e Andresa. Eles estão comprando a segunda casa deles comigo. Uau! Isso. Sim. Tá fechando agora essa semana, se Deus quiser. A gente quer dar um abraço a todos vocês, agradecer a cada um de vocês que estão participando com a gente hoje do live. O live tá bombando, pelo que eu vi aqui, tá dando quase 900 pessoas assistindo a gente já. Uau! Né? Isso é muito bom. Toda semana a gente tem visto aqui, né, um resultado assim muito Tremendo. grande do nosso live. Então, quer dizer, a gente quer agradecer a cada um de vocês que está sempre com a gente, né? E se vocês puderem aí fazer então o compartilhamento desse vídeo, né? Fazer o share desse vídeo. Quem sabe você tem alguma pergunta relacionada. Tem mais perguntas vindo ali, já tô vendo. Temos duas então, quer perguntas dizer, se importantes. tem pergunta, continue mandando pra gente as perguntas. A gente tá aqui com o Rony, a Priscila, que trabalha também com Solar Panel, e também a Luciana. Um dos três podem estar respondendo pra Sim, vocês, com tá bom? certeza. Se vocês preferirem que responda em português ou em inglês, é só falar com a gente pra que a gente possa traduzir aqui, tá bom? Márcia, tem uma perguntinha pra Ok. você. Como corretora, o que você diz pra pessoa que ela tem medo de fazer esse contrato do painel solar? Ela vai ter dificuldade no caso dela vender a casa? Não, boa pergunta, Luciana, joia mesmo. Porque eu já tive clientes, na verdade, me ligando, perguntando, né? Ah, mas se eu tô comprando uma casa ou tô vendendo uma casa que tenha solar panel. Gente, não é problema nenhum, ok? Porque na verdade o que acontece? Você que tá comprando a casa, normalmente a pessoa tem um crédito razoável, de eu pensei 640. Eu pensei nisso, Luciana. Ele falou Sim. 650. 650. Se alguém vai comprar uma casa, ele tem que ter um crédito. Tem que também. ter crédito. É uma média desse. Isso, então uma das exigências de você ter o solar panel na sua casa, você aplicar para ele ou para você talvez comprar uma casa que já tem o solar panel, é você ter o crédito, né? E é uma das últimas coisas quando você está comprando uma casa que tem solar panel, é uma dos últimos detalhes que a gente vê. Nós corretores fazemos toda a transferência do nome do seller pro nome do comprador, né? Então, quer dizer, é o crédito, seria 650, como ele falou aqui, acho que depende, varia de algumas companhias, Varia, né? de A algumas pontuação de companhias, crédito, sim. mas normalmente 650. Então, não vejo nenhum problema, gente. Na minha casa eu tenho, tá? O solar panel, não tive problema nenhum, né, de assinar o contrato. Também tenho. Você também tem, né, Luciana? Também tenho. Então, quer dizer, não vejo nenhum problema, gente. Pelo contrário, ia ter um benefício pra você, Benefício. né? Pra família, no caso. Com certeza. Eu tenho duas perguntas ali, embora os nossos internautas não colocou muito detalhes, então nós vamos ter que responder. Aliás, o Ronnie vai responder de uma forma mais ampla, mais não tão abrangente como às vezes você gostaria, com mais especificidade, porque a pergunta não deixou específico. Qual é o tamanho, a potência do sistema que eu preciso para produzir energia solar para minha casa ou empresa? Então você veja, uma empresa e uma casa podem ter tamanhos bem diferentes, não é? But let me ask Ronnie, there's a question about what is the average power that somebody needs to power a house, an average house or a business? And I was explaining that it's a very it's not a specific question because we don't know the size of the business and the size of the house, but tell us the average that you are used to produce
in terms of power? Yeah, so yeah, like you said, there's really no cookie cutter formula for how big a system should be. Every home's different, so It's different, your right. situation might be different than your situation. Right. But typically, like they go by kilowatt systems, right? Like a 6.5 kilowatt is like an average system. But then you got some really big ones that are like 15 kilowatts. They use more power in the home, which is 15,000 kilowatt hours, right? So when you look at your bill, In technical terms, to laity people, it's lots of power. 15. yeah, that'd be a lot. So I mean, there's actually more than that. When you're talking commercial buildings, Right. you could be talking like 60,000. You know what I mean? Mm-hmm. Like, I've even seen homes where they've used like 2,000 plus, 3,000 plus a month. Multiply that out by 12. You know what I mean? That's a lot. Wow. So, and then sometimes people think. Those people Brazilians having barbecue every day in an electric grill. those are the barbecues I go to actually. Yeah, but there are a lot of people that have some kind of high usages when they have electric Right. heat. Getting into the wintertime, they have really high usage. Then you got central air in the summer and air conditioning. Oh, I hear you. Eu acredito que a casa, quanto maior a casa, maior também acho que deve ser o solar panel, né? I think the bigger the house, the bigger the solar panel has to be. How does that work? Sometimes, not necessarily, No. because I've seen some small homes do, some pretty high numbers, but Okay. it really depends on what they're doing in the home. Some homes are really energy efficiency. Right. Oh, it goes yeah. back, And it nowadays, goes back yeah. to the Mhm. windows and doors well insulated that we talked Yeah. about the other day. Yep. Okay, yeah, it makes sense. Okay. It makes And sense. most people don't know they it's like mass save. They'll come out and do an audit of your home at no Yeah. cost to you, but you pay Certo. into that just like you're paying the solar every month in your bill. There's actually taxes that go into those. Então, respondendo a sua pergunta, querido internauta, vai depender, por isso que vocês precisam contatar essa equipe ou a Márcia Peçanha. Você pode ligar para a Márcia Peçanha também ou para a equipe, eles têm o contato Tito, direto a gente, aí. a gente se conhece Né? muito aqui já. Sim, né? Ah. a gente se conhece muito. A sua pergunta ficou ampla, mas a resposta do Ron é o seguinte: vai depender de uma análise, obviamente, da condição do edifício, da casa. Nós estamos falando aqui da eficiência das portas e janelas, que Sim. sempre apresentamos, quão Isso, importante. Porque se depende, você tem janelas ruins, velhas, que está vazando o ar e tudo, não adianta aquecer nem esfriar essa casa, vai ser O um consumo gasto. vai ser grande. Vai ser grande. Então, a ideia é que, obviamente, haja uma redução do uso da energia por uma boa construção, né? Um bom isolamento na sua Sim, casa. com certeza. Mas aí vai depender do tamanho. É uma pergunta difícil de ser específico, porque vai depender muito do tamanho da casa, do edifício. Segunda pergunta, vocês instalam Hartford. em casa Hartford ou Hartford? Onde acho que é fica Hartford. isso? Hartford, Connecticut. Yeah, Hartford, Connecticut? Yeah. Do you guys You also go to Hartford? go yes, to I believe Connecticut? we are in Connecticut. We're in 22 or 23 states, so Whoa, Oh, that wow. big? yeah, we're a big publicly traded I company. thought it was guys just in New England. So, wow. We're actually the leading residential installer in New England now, but we are in 22 or 23 states, like Hawaii, New York, California, of course. We're all over, Florida, but yeah, Connecticut's one of them. I believe Hartford. There are certain parts of Connecticut, just like Massachusetts, that are municipalities that we don't work in. You actually in those areas you actually have to like buy the system cash. They just don't allow, like they don't give the approval to do financing in certain things. So I have a question here for you guys. Any of you guys can answer that. I don't know if it's just Ronnie or you guys are into the business. If one panel, I imagine that those are panels like this, right? They are The size. sizes like that. About that size. If 1, 2, or 3 breaks for some reason, yeah. does the system is still operational, or you have Yeah. to change everything? No, yeah. If one panel breaks, it's not like the whole system goes down. It's not like Christmas lights. But there I are see. systems that are like that though, but ours don't operate that way. Ok, uma pergunta que eu fiz aqui próprio de mim é que os painéis são mais ou menos do tamanho dessa bandeja aqui. Se 1, 2 ou 3 quebrar, o que aconteceria? O Ronnie acabou de explicar que não, que o sistema continua.
há sistemas em que pode ser que um quebrando quebre tudo, mas o sistema que eles oferecem, né, não é como aquelas luzes de Natal, né, de árvore de Natal, como aquele. Era chato. That was a pain in the neck. I spent so many hours looking for the culprit. My Christmas tree is not on. Horrible. All right, Yeah. good. So anything that happens, they come and they fix it, right? Yeah, we have a 20-year water penetration warranty, so it covers everything under the sun. So if there's any damage or anything like that, we're the only company that does 20 years on the roof penetrations too. The most I've seen is 10. So outside of us. the contract, the solar panel contract, if you were to lease, okay, has to be 20 years, or could be less than 20 years? I mean, we have options like if you own it to be less, if you finance it, but that's as legally as long as we can commit. We can renew afterwards after the 20 years and go longer. But for you guys, it's actually protecting the homeowner because you get predictability. You know what you pay every year, which is good because a lot of people want to know like what their bill's going to be and kind of know what's coming in and coming out. The other thing is we're always giving you a lower rate, so your first year savings will be your least amount. So some people even ask me, I wish it went longer, and then some people are kind of hesitant about, you know, the idea of a 20-year commitment, right? So it's just because like they didn't have to sign anything when, you know, they got their utility company. We already had it. They were technically forced into it, so there was no kind of decision being made. So now they're making a decision and they're looking at that big, you know, number and they're like, wow, it's a long time. So that's Well, interesting. We have more questions here. It seems that the subject matter tonight, it's really, you know, creating some interest in our internautas. First of all, let's send Deixa eu primeiro mandar um abraço aqui, gente, Oh, a yeah. todos vocês que estão participando com a gente no nosso live hoje. A Vitória Natasha, como sempre, gente, participando com a gente. Obrigada, Vitória, lá do Brasil, tá? E ela sempre participa com a gente. Obrigada, um abraço pra você. Também para o... Como é que é o nome dele? Tá ali, passou, não tô passando, não tô vendo mais o nome right dele. over there. We get the name. Ok, o La Joseph, a Giovana Amorim, a Flávia Souza, Sônia Pires, o Vitória Natasha, falei, e o Victor Carneiro. Ele escreveu pra mim ali, né? Boa noite, Márcia Peçanha. Boa noite pra você também. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, tá, gente? Então, aqueles que eu não pude, porque eu não mencionei o nome aqui, porque realmente os nomes vão sumindo ali, não tem como a gente estar lembrando de todo mundo. Mas a gente quer mandar um abraço a cada um de vocês por estarem com a gente, né? Aqui a Luciana, a Priscila e o Rony, eu, Márcia Peçanha e o Vitor. A gente está muito agradecida por você estar participando com a gente. Né? I have a question that Priscilla might answer to our internautas aqui. O sistema de energia solar faz barulho? The question is if the solar panel creates any Boa pergunta, né? noise. Is it, or is it Makes totally noise? silent? It's totally silent. Totally Yeah. silent. Yeah. It's just the sun rays coming down from heaven. Não, No não faz noise barulho at nenhum, all. gente. Sem Nada. barulho nenhum. Você não vai ouvir nada. Não, a Nada. única coisa que você vai ouvir é grito de alegria quando chegar Quando chega a conta, você não tem bio nenhum, né? Tem uma vantagem também, quero dizer. Vocês se lembram que quando nós tivemos há uns 4 ou 5 anos atrás umas neves bem pesadas que as pessoas tiveram que correr para limpar os seus telhados? Certo. Com o painel solar você não tem esse problema. Não? Explica isso daí. Por que Muito não? interessante, porque a primeira coisa que faz é derreter a neve que está em cima dos painéis. Então você não tem essa preocupação de acúmulo em cima. E não correndo as pessoas pagaram, por exemplo, para limpar os seus telhados e danificaram, como foi no meu caso, na época eu não tinha painel solar, ficou muito, eu chamei uma companhia e eles arruinaram com o telhado. Então hoje nós não temos esse problema mais. Por mais Tá que vendo? neve, que fique pesado, onde estão os painéis, logo sai a neve, então você não tem aquele problema de acúmulo e nem ter que chamar alguém para danificar. Mas um ponto Luciana, positivo, I don't então. know if Ronnie or any of you, please, I'm throwing the questions here to the three of you. Can be the case that a house has the panels installed just in one side of the roof, or it has to be like, you know, normally the homes here are like that, you know,
is directional to the sun, or you can capture the energy from both sides? How does that work? Yeah, we do definitely want to use the most efficient parts of the roof. We don't necessarily have to use, you know, both sides or any specific side. The south facing is the better side. We won't put panels on a northern facing side of the roof. Of course, I mean, homeowners have the option when they own it if they want to do that, but I mean, it just doesn't make sense. Doesn't I didn't make do it on sense. my own It Right, doesn't look efficient. Yeah, Right, I right. only covered 89% of my power on my home because I only have so much roof space. If I wanted to cover 100%, I would have had to use the north part of my roof, and I didn't do it, so I think that probably answers the question, because I wouldn't. Certo, o Ronnie respondeu a pergunta aqui, obviamente, que você não precisa, né, Márcia Peçanha, instalar nos dois lados. Vai ser para o lado que, obviamente, onde o sol bate com mais frequência, não é? Faz todo sentido, porque a inclinação, né, Luciana, me eduque aqui, a inclinação da Priscila, dos panels tem influência, né? Tem influência. Tem que estar inclinado corretamente, não é? Tem casa que às vezes o solar panel está instalado na parte de trás, né? Do telhado. Tem outros na frente. Então, a quer parte dizer, do sul que ele falou. no sul, né? Então, quer dizer, depende muito de como a casa está posicionada. Quando esse mapa é feito, a primeira visita, na verdade, é para dar uma olhada na localização da casa. E depois, tecnicamente, é feito esse mapa para ver onde realmente há uma maior absorção. Isso. Entendeu? Do sol e tudo para uma economia de energia. Então você vê que existem áreas, por exemplo, a gente tem um cliente que está acabando de instalar agora, que por ele ter uma árvore muito grande, que ele não quer abrir mão da árvore, por exemplo, então certo. ele vai usar um lado só do telhado e a parte de muitas trás da casas casa. aqui tem Sim, bastante. sim. Inclusive, né, Priscila, me parece, não sei se isso é correto a informação, mas você não pode sair cortando árvore à vontade, as cidades não permitem isso. Não, existe um processo todo, definir, primeiramente, onde está a árvore, né? Que pode ser uma árvore que está trazendo sombra para o seu quintal, mas está no quintal do vizinho. Verdade. Existem áreas protegidas. Mas mesmo que seja no seu próprio quintal, totalmente seu, você tem um terreno, você não pode sair cortando aleatoriamente. Não, se for né? uma área protegida, existem restrições e tudo, e você tem que fazer certas petições, aliás, até para plantar árvores também, você precisa de autorização da cidade, dependendo de onde você está, porque existem árvores que trazem doenças, árvores que não são nativas à área, então são todo... então, árvore é uma coisa... complicada. Para pôr e tirar a árvore. É porque eu vejo aqui, gente, você tem, né, Márcia, as casas, tem uma árvore colada, eu digo, meu Deus do céu, com uma árvore enorme, eu digo, se aquela árvore cair, por que não foi tirada? Mas eu creio que é por esses regulamentos, né? Sim, alguns são áreas protegidas e tudo, e realmente, às vezes não faz muito sentido o porquê. O que eu aconselho todo mundo que talvez seja meio nerd igual eu, se tiver alguma pergunta, quiser saber desse negócio de árvore, tira um dia lá em Framingham, quinta-feira, senta lá no seu planning board. Vai pra reunião do planning board, senta lá. Você vai escutar tanto de árvore. Gente, é o tema mais trazido no planning board, sobre a questão das árvores, se corta, se tira, se põe, né? É isso aí? Não, mas domina uma boa parte. Existem outros assuntos. Mas é um tema constante. Mas é um tema constante. Interessante, É incrível, que é uma coisa que a gente não pensa muito, mas... E o que a população demanda? Já que o assunto é tão assim, o que eles demandam? Plantar mais, arrancar mais? Qual é o assunto mais... O que eu vejo mais é plantar. As pessoas querem plantar e existem restrições no tipo de árvore que você coloca. Já explicou, isso pelos motivos. Não é porque a cidade esteja querendo fazer jogo duro, é porque vai alterar o ecossistema. Certo? Com certeza. Interessante. É uma coisa que eu nunca pensei antes de começar a ir para essas reuniões. Ronnie, how's the system works at night? Good question. It goes to sleep like
So yeah, that's a Sleeping mode. That's actually a good concern you brought up because it works like for the utility they bill you at the end of the month, right? So like you got power coming in going out because when you're producing power on your home, remember how I said you're sending it back to them? Right. That clean power is actually going into the grid. So that's how they're actually going to get fined if they don't get enough renewable energy. So every time a solar system goes up, it actually helps them too, even though they're like technically losing a customer, Right. so to speak. But at the end of the month, they look at the meter, right? Because you know you're going to produce power during the day, but you're going to use it more at night. So at the end of the meter, if you're negative, again, they give you credits. If you're positive and you use some power from them, you get some bill from them and the rest from us. But it won't produce power at night. So to answer that question, so there's no power being produced at night. Ele respondeu, obviamente, bom, não é obviamente que eu também teria dúvidas, que sei lá como é que funcionam os raios solares, pode ser que até à noite, raios gamas, sei lá que pode funcionar aí. Mas, obviamente, ele acabou de responder de uma forma técnica e assertivamente de que, obviamente, à noite os painéis solares não captam energia solar, né? Então, mas você tem a vantagem durante o dia, então tem aquele equilíbrio, né? Você capta a energia solar maiormente durante o dia e usa mais à noite, mas toda essa correlação matemática de utilização e produção é feito de uma forma mensal. Você tira a média, não é? Não é por um dia que é noite, é quando você gerou tanto energia durante o mês, consumiu tanto, aí vem aquela questão do equilíbrio. Tem outra pergunta interessante, Vitor. Eu vou falar em português aqui, depois você pode traduzir então para ele, pro Ronnie, ok? A pessoa perguntou, eu acho que não, mas vamos ver o que ele vai dizer, né? Ele tá perguntando, posso ligar somente o meu ar-condicionado ou geladeira com energia solar? Não entendi. Se ela pode usar a energia solar só para a geladeira e o ar-condicionado central. That's an interesting question. I don't know how we're gonna. Vamos ver o que o Rony vai falar. Yeah. The question is, let's say that a Luciana. homeowner wants just to use the electricity generated by the solar panels just to power the refrigerator and the AC. Like certain like. Just for that. I don't Yeah, think so, right? there's really no way to like. Yeah, that's what I thought. Yeah. That's Specific my parts of the thinking home. too. Right. For all the electricity used in the home is kind of how it works, but there are some areas like where you have EverSource gas and electricity, and you can actually apply some of the credits from the electricity to pay off a gas bill if you're in a surplus at the end of the month. We had a customer that did that, so that is only certain utilities can do stuff like that. But as far as like specifically powering a fridge or specifically powering, it would not work because you not go all the work of putting all those panels. Just maybe even financially, it will not be profitable, right? For the homeowner, I don't know. We have to tie into the main, so it wouldn't really work because we would like tying into the main. So you would be like tying into a specific like circuit type thing. So. And these are all things that are done to code and things like that you need permits and approvals for, so... Foi o que eu pensei, o Ronnie explicou, seria muito difícil ser tão assim, gerar toda essa energia solar, toda essa montagem do sistema para gerar energia diretamente apenas para um componente da casa, como uma geladeira, né? Não funciona assim, porque tem um sistema elétrico na casa que tem que estar todo interligado. Então a resposta é tecnicamente não. Você quando coloca o painel solar, você está gerando energia para toda a sua casa. Para toda a casa, né, Luciana? Luciana, tem alguma coisa que as nossas perguntas não esclareceu aqui, que você crê que é importante para os nossos internautas saberem sobre essa eletricidade limpa e eficiente? Eu acredito que a maioria de nós, a maioria das perguntas foram respondidas, mas muito mais. Quando vocês receberem
um de nossos representantes na sua porta, o que eu queria dizer para quem está nos assistindo, para alguém que tenha um amigo que tenha casa, alguma coisa, que dê pelo menos a oportunidade dele se expressar e falar sobre o sistema, porque é uma coisa que está sendo oferecida de porta em porta. Às vezes a pessoa pensa assim, a companhia está ganhando muito, mas você também está ganhando. Porque a gente está oferecendo para você uma coisa que é um benefício no seu bolso, é um benefício para o meio ambiente e você só vai ter vantagens, na verdade, porque tudo foi explicado aqui, o contrato, essas questões pequenas que às vezes tem, às vezes você está perto de fazer um grande negócio e você se pega em coisas pequenas e depois você vai se arrepender na frente. Eu entendo que no futuro não vai haver esse incentivo mais para 20 anos de contrato, né? Essas coisas não vão existir mais. Então, né, meu pai dizia, tinha um ditado que dizia assim, quem vem primeiro bebe água limpa, né? Então é uma boa oportunidade. Nós temos ali, gente, a Patrícia Caff dizendo, oi Márcia, nós temos, né, o Solapeno, e a nossa conta de luz tem vindo 0. Olha só que beleza, A minha gente. também vem 0. Ah, então vem a outra pergunta ali, A Márcia. minha vem Bessani. 0 todo mês. Foi uma pergunta que o internauta também Somebody fez. just wrote to us saying that I have a solar panel in my house and my bill comes 0 every month. Yeah, So. that can happen. That was the other question. Alguém, consigo zerar minha conta de luz com o sistema de energia solar conectado na rede? Um dos internautas just asked this question, same thing you guys just answered now. Can we even out, 0 balance at the end of the month, something with a solar panel? And you guys said yes, it's possible. Na minha Yeah, casa é yeah, assim. Yeah. Todo mês eu recebo 0 na conta de energia. My last month bill was $7. I know I didn't get all my power covered anyway going into it, but $7 is a lot better than 200. I'm paying 0 like her. Right. Yeah. Ok. Some months I have no bill. Tem uma outra pergunta ali do Vitor Carneiro. Ele botou assim, ele pergunta, vale a pena ter painel solar em uma multifamily, numa multifamília? He's asking if it is worth to have a solar panel in a multifamily. You can do it. You just can't. You don't want to put like multiple systems on one unit, one multifamily. In certain areas, depends where you are. You're getting into like different. It's a slippery slope. Like some utilities can do certain things, some can't, and you have to be careful with that stuff because in some cases you can lose the net metering where the utility buys back the credits. So obviously meet with like someone like us who can help you, like a professional, because when it comes to multifamilies, you can like build one big system for the whole thing and then send the credits from like one unit to the other unit. Isso que eu fiquei meio em dúvida, como é que seria, né? Through a form, through the utility. But unless it's like, a certain scenario where you can put 2 systems on a home, you can in some cases put 2 systems on the home and they both get the credits. But you just have to, know what you're doing. Like we already know, we go through the process and we can get the approvals to know like which homes can and which ones can't. So just meet one of us because every situation is different. It's different. Yeah, every that utility makes has sense. different. Right, Every right. utility too has different. Yeah, right. Yeah, we don't see multifamily with solar panel very often. I sold one multifamily that had a solar panel, but usually don't see, just on single families. I've done a few of them, and some of them, I actually suggested against them getting 2 systems. They'll get one on that one, but put in 2 on one sometimes is not always the best for that home. Ronnie, do you foresee in the near future that the size of the solar panels are going to shrink? There will be a more efficient packaging of the system so that it will collect even more energy with less, the size of the panel, if you know what I mean, Yeah, I believe they will get cuter. I'm sure. All right, okay. They're gonna keep trying to make them look Cuter's better. a technical term. Yeah. They're trying to make them look more aesthetic. Of course, our panels are black, lower profile. They look much better than when I first started. The output hasn't changed much, so that's the thing. So usually, when people mention that, I look at how long solar shingles have been around. They've been around over 10 years. You don't see them on roofs because they don't
obviously make a lot of sense economically for homeowners. So that's a big issue, is getting the economics to work and the efficiency on the Right. smaller ones right now. We're just not there yet. Right. Maybe down the road, I'm not sure what the future Yeah. holds. No, but- because I asked this because I remember, when I was a kid, we used to have those Yeah, TV with phones. sets, Oh yeah. huge, Technology, that, yeah, used to like. and now you computer. just flat something like that. So Yeah. maybe solar energy will go the same way. Se acabar a luz da rua, o meu sistema de energia solar continua funcionando? Priscila? If they're asking if the power goes out on the street and you Oh, use yeah. solar panels. Yeah, actually, there's no changes with that. So if you have solar or you don't have solar, nothing changes. Like I mentioned before, we have the options, in markets to get batteries. It just doesn't really make sense. Like, I don't have it at my house. If I lose power, I lose power for a few hours. No one really loses power for. It'll be the same as you lose power from the What you regular lose grid. is Yeah. You're better off You getting a can backup survive. generator to do the Yeah, bare right. essentials I was gonna for say a that, few yeah. hours. It's only a couple $100. Versus right now, the batteries are just not really where they should be. Ele estava explicando, você passaria sem eletricidade igual você também teria quando o sistema da rua falha, né? Yeah, Você right. fica por alguns dias, vem rápido, eles recuperam rápido. Ele estava explicando, inclusive eu estava conversando com ele antes do programa iniciar, sobre o custo-benefício de usar baterias. Você poderia usar a bateria para armazenar, mas o Ron está dizendo que até agora o custo benefício não é grande, não é algo que você se beneficiaria tanto ter baterias. Eu imagino essas baterias podem até ser grandes, Sim, né? é. E pesadas. A Tá, tecnologia imagina. ainda tá muito, Né? tá na infância. Tá na infância. Está na É, infância, né, é. Priscila? Não Another compensa. question following this one, that I heard that people, some companies saying that if you have a solar panel and you get so much energy, to your house, and then you have credit left to the other months, can you transfer those credits to somebody else? You can. It's again with the utilities. It's different in every utility. Like National Grid, for example, it has to be the same load zone. EverSource is a little more like I would say they're a little more looser with that. They allow you to you can send power from here to Ashland or Framingham because it's the same EverSource. So it really depends. Oh, sorry. No, I go didn't ahead. mean to cut you off. But yeah, it just really depends on the utility provider. Right. Respondeu então a pergunta, sim, é possível, mas o Rony está Transferir. explicando que isso vai depender muito da companhia elétrica da região, né? De companhia para companhia, eles têm regras e regulamentações diferentes, mas que é possível sim. É até provável que isso possa acontecer, né? Você mandar uma eletricidadezinha extra para sua sogra, seu cunhado, sua irmã. né? Não, mas As ONGs é- estão pedindo, em forma de doações, algumas delas, claro, que elas pedem a doação monetária, e tudo. Financeiro, monetário. Algumas pedem doação de créditos de energia. Isso. Interessante, Eu trabalho né? com É. Interessante, muito Que elas interessante. pedem, a lot of non-profits ask for donations in the form of energy. We got a See couple the of beauty them of this Yeah. solar panels, how beauty that this thing Can help has. others, Mas a yeah. coisa mais interessante que eu aprendi hoje à noite foi justamente esse lado técnico, que a energia vai para o grid. Eu não tinha esse conhecimento. Interessante. Interessante. Né? Bom, gente, infelizmente, que coisa Ai, gente, chata, olha, eu que tinha mais coisa pergunta pra chata. fazer. Eu também. Eu tinha mais perguntas pra fazer, Tá ai, tá acabando. difícil. Poxa vida, desses... Tá sendo Aham. É só chamar a de volta. Okay, quick question for you. If I have a solar panel and I think that's not working well for me, let's say I have Vivint, solar company, would you be able to come to my house and give me some advice on how can I, have more credit? How do I say? Maximize your... So- Yeah. Oh, maximize the usage and the power caption of is Vivint can I'll close educate this question. the No more homeowner. questions. Is there a way that they can manage better? In here. their- Yeah, so just to clarify, to make sure I understand the question,
you're saying you already have Vivint on your home. Right. Yeah, let us say, Yeah. yeah. Uh-huh. And I'm like a rep from the company, and you're maybe not working technically with me to help you out, but you want to understand like your program better, how it works for your home specifically. Yeah, I could totally help with that. But Okay, but could not be transferred to you because no. as far as like me being their rep, yeah. I'll be anyone's rep. I'm cool. I like Oh that. yeah. And then I'll But yeah, I can help them understand it. I've had multiple homeowners sell their home, and they've obviously went through the process, sold the home, and then actually came out and helped the homeowner understand it a little better too. Okay. Right, that makes So sense because scenario, yeah. usually when they buy the home, like they get it, they just need a little more information on how. so that would be something that you guys would happily do for if you're invited to, right? If Marcia Pessan said, look, I have this homeowner, he has Vivint, but the new buyer wants to get be more educated about the system, you guys would come. For sure, we can And totally help them with that, and we even have a department that helps with like real estate agents too. Like, say if you're a new real estate agent, you never sold a home with solar, you don't understand it. Right. Obviously, anybody getting anything, if they don't understand it, they're going to be confused. They're not Right, gonna wanna right. get That's it, the right? point. Right. So that's why we obviously have like a department that'll help educate, and of course myself too. I've never had that problem. Everyone that bought the house just transferred over really seamlessly. But again, I've met two of the homeowners because they were still a little confused on how things were working specifically, like maybe more technical Right. stuff. Because I believe that the moment homeowners been using the system for a couple of years, the person have a good grasp of how the system and works. understanding And, about and they'll it, be yeah. speaking mostly about the They, credits. yes. The moment you say it's zero, Yeah. bill at the end of the Bill, month, yeah. I mean everybody I get that. think the first year is a learning, Right, the learning right. process, and after that you enjoy more the system. Okay. This is my understanding and knowledge. Well, All right, gente, então I think all right. So time we're to- saying goodbye. A gente vai ter que terminar, a gente quer deixar pra vocês então aí, gente, olha, procurando pra comprar a sua casa, ligue pra mim no 508-509-5996. Tem meu site também, www.marciapeçanha.com. Agora você fala sobre o app. Ela pede para eu falar porque sabe que eu sou um grande fã. Quando você pega o seu celular aí, você vai na lojinha de aplicativos ali e você vai, pode ser o Apple ou o Android, e você vai na lojinha, basta colocar Márcia Peçanha, Peçanha com 2 S, Isso. e você vai baixar um dos mais Lindos sensacionais e aplicativos impressionantes aplicativos. de compra e venda de casa. Vem com Facinho, preço, né, Vitor? Bem facinho. lindo, lindo, lindo. E vem com preços, vem Isso. com Muito bom, tem. fotos, vem com Vem, informação. Mas o mais isso. importante, vem com o contato direto com o Márcia Peçanha. Você pode fazer Text pergunta, pode message, mandar sim. mensagem, pode ligar. Direto. Tem de tudo ali na sua mão, no seu celular. E importante também, você pode visitar o meu website com as minhas novas listagens no mercado, tá, gente? Eu tenho umas, quer dizer, vou colocar no mercado na semana que vem, tá? Uma single family em Ashland, ok? 4 quartos, 3 banheiros full, garagem para 2 carros, um quintal maravilhoso, Dead End Street. O que mais eu posso falar? Basement terminado. Você está com um apartamento também? De Também. 179 mil, que eu achei Vou falar interessante. também sobre esse apartamento, que na verdade tá. Olha, tô quase vendendo. Tem muita gente lá ver. Esse apartamento fica em Marlboro. Mas a casa de Ashland, gente, olha, tá uma teteia, tá linda. A casa tá linda, linda, linda. O dono tá acabando só de reformar a casa toda por completo. Então a casa tá tinindo, realmente muito boa. Pra você que talvez esteja pensando em ter um pequeno business em casa, essa é a casa. Porque tem 2 cômodos, na verdade, que você pode usar como escritório pra você, né, ali na sua própria casa. Então a casa realmente é excelente. Eu estarei fazendo open house lá na semana do dia 20, tá? No fim de semana do dia 20, estarei fazendo open house no sábado e no domingo. Eu estarei aqui falando maiores detalhes sobre esse open house na semana que vem. E vou estar fazendo na semana que vem, eu terei o meu live, virtual tour, né, que a gente chama, né, do Sim. nosso live aqui. Certo. Tá bom? Naquela casa, mostrando pra vocês aquela casa linda É de lá. Ashland? Vocês podem. Em Ashland, isso. Ashland. Vai ser lá em Ashland. Ótimo. E também tem um apartamento de Marlboro, né? De 2 quartos, com 1 banheiro e meio, tá? O apartamento tá em moving condition, em excelentes condições, tá? E com parking para 2 carros. O apartamento tá 179
tão somente. Então me liga pra mim no 508-509-5996 e se você quiser, gente, instalar lá o painel solar na sua casa, entre em contato com a gente, vou estar passando o telefone deles pra vocês também, pra vocês entrarem em contato com eles direto e poder fazer lá, instalar o seu solar panel, tá joia? Obrigada, Márcia. É uma companhia assim, idônea, a gente conhece, eu conheço a Luciana de muitos anos. Muito obrigada pela A filha dela credibilidade. também, o Rony eu não conhecia, o Rony today, right Rony? We just met, but a Luciana conhece já o Rony, já acho que por um Sim. tempo. Então quer dizer, gente, vocês estarão em boas mãos, na verdade. Eu não estaria aqui indicando ninguém se eu Muito não obrigada. conhecesse o trabalho, na verdade. Muito obrigada, tá bom? Márcia, sim. E a gente quer agradecer. Obrigada então a cada um de vocês que participaram com a gente hoje. Nosso live, graças a Deus, como sempre, tem bombado. 800 e tantas pessoas, 900 pessoas assistindo a gente Sim. por 1 hora. E, gente, eu não poderia ficar mais grata do que, né? Gente, eu quero só agradecer vocês por estar sempre com a gente toda segunda-feira aqui. Né? A gente começou esse live, não tem muito tempo, na verdade. A gente começou em dezembro do ano passado e desde quando começou tem só crescido. Graças Muito a Deus. bom, muito Deus bom. é bom, né? Então a gente é quer muito agradecer bom. a vocês por estarem com a gente. Eu quero agradecer o Vitor, né, por estar com a gente toda segunda-feira aqui. A Luciana, o Rony e a Priscila por estarem com a gente hoje aqui. Nós Também, te thank you, agradecemos, Rony, for tá? your time, okay? Thank you for coming here. You're very, happy that you came. Okay? And we are the ones who thank you so much. Oh, no You problem. sit Thank down you. and Thank you for and coming, you guys. know, yeah. Okay? Thank you so much. Okay, so I think we end here, right? E queremos agradecer a você mais uma vez que com essa sua atenção, o segmento do nosso live, do nosso programa aqui, capacita o sucesso desse programa. É você que nos assiste e não se esqueça de compartilhar, porque se você às vezes não está interessado agora em comprar a sua casa, pode ser que alguém, um amigo, um parente esteja. Então, e também as informações que passamos aqui é de benefício a todos. Valiosíssimo. Muito obrigado, um abraço, fica aí com vocês. Eu não sei fazer o coraçãozinho, mas vale a Vamos boa fazer o coração. intenção. Gente, Tchau, obrigada. tchau, Boa noite tchau. pra vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.